Se o segundo turno da eleição fosse hoje, entre Lula e Bolsonaro, em que um candidato votaria e por quê? Eu votaria no Renan Santos. Eu votaria sempre no Renan Santos. E se o Renan Santos não estivesse no segundo turno? Eu só conheço esse cara. Eu não, aqueles dois ali, pra mim, é um negócio intragável. Eu não vou, assim, não senta numa guerra pra perder. Então, nunca vou imaginar eu perdendo, eu não estando lá. Eu comecei essa eleição com 0,3 na primeira pesquisa que me colocaram. E agora já estou em algumas pesquisas próximo de 10. Em São Paulo, eu acabei de bater 10 na pesquisa Real Time Big Data. Nos trackings que os bancos e partidos contratam, estou variando de 8 a 10. Então, a ideia é fixa. A eleição é guerra. Se você tiver com uma mentalidade que você vai perder, você perde. Em geral, quem perde é que faz o acordo. Eu não quero fazer acordo com ninguém. Eu não quero sentar numa mesa com o Flávio. Eu não quero sentar numa mesa com o Lula. Eu quero fazer o que eu acredito. É isso. O que o bolsonarismo fez de errado que o candidato pretende não repetir, caso seja eleito? É tanta coisa, tanta coisa. Eu vou tentar listar. Primeira coisa, o bolsonarismo, ele não tinha uma versão otimista do Brasil. As pessoas falam, algumas pessoas falam, o Renan tem um discurso de ódio, que ele fala que vai matar bandido. Cara, eu tenho uma versão otimista, eu sou muito otimista sobre o Brasil. Muito otimista. E eu gosto de todas as regiões, eu tenho que entender todas as regiões do Brasil, porque a gente tem que criar uma versão generosa do Brasil. O Bolsonaro não tinha isso. O Bolsonaro tinha uma ideia de uma vingança contra uma esquerda que tinha ficado no poder no Brasil por muito tempo e que calou a geração deles. O Jair é da geração do final do período do regime militar, em que eles se ressentiam da redemocratização. Então ele pegou, especialmente nos eleitores mais velhos, esse sentimento, tipo, essa redemocratização foi entregar o Brasil para esses comunas, e aí era como se fosse uma desforra. Todo mundo que vai para uma entrada de desforra não dá certo. Então, o modelo já era um modelo ressentido. Segunda coisa, não houve projeto. O Jair, quando assumiu, ele não sabia o que fazer. É igual se me dessem, sei lá, uma Ferrari de Fórmula 1 para eu dirigir. Eu acho lindo, acho sensacional, adoro Fórmula 1. Agora, eu não saberia o que fazer com aquele carro. Iam botar, eu ia bater ele, né, no primeiro minuto. Ele não se preocupou em aprender a dirigir o carro, em aprender a conhecer os detalhes. Então, o Bolsonaro teve um não governo, foi um governo confuso. Tanto que no meio do mandato ele entregou o governo inteiro pro Centrão. E aí você começa a ver escândalo de corrupção, o escândalo do Banco Master cresce ao longo do governo do Bolsonaro. Eu não consigo me espelhar em nada deles. Hoje, claro, o candidato se coloca como oposição ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, né, à direita bolsonarista, mas em 2018 houve um apoio à eleição de Bolsonaro, que fez Só no segundo turno. o candidato apoiar o Bolsonaro em 2018? Foi só no segundo turno. A gente já era contrário a ele já na campanha. Na verdade, tem alguns episódios que são bem marcantes pra gente. Em 2017, o Bolsonaro, com um dos seus grandes aliados, o Alexandre Frota, o ator de muitas áreas, Alexandre Frota, eles tentaram roubar a nossa marca na justiça. E a Mônica Bergamo da Folha fez uma entrevista com o Jair e perguntou, mas você realmente quer pegar a marca do MBL? Ele falou assim, o Frota me prometeu, se ele quiser me dar, pode me dar, eu só não aceito o beijo na boca dele. Que? Assim, o Bolsonaro se comportava de uma maneira igual um moleque nessas coisas. Então a gente já não tinha, a nossa relação com ele era péssima. Então no primeiro turno a gente não apoiou o Flávio, o Jair Bolsonaro em 18. E no segundo turno, aí sim, nós fizemos uma escolha. Olha, nós temos o argumento nosso é, nós temos a certeza de um governo muito ruim, que é o governo do Haddad, que viria por aí. Agora nós temos a incerteza do Bolsonaro. Vamos adotar a incerteza do que a certeza. E a incerteza deu numa certeza de fracasso, logo no início. Tanto que a gente se tornou oposição dele em 2 meses de mandato. Exatamente. Qual decisão do Lula o candidato revogaria no primeiro dia de governo? Tem que ver as decisões que vieram por decreto. Alguns decretos na área tributária, decretos envolvendo taxações das mais diversas. Talvez alguns mini... algo que não é um decreto que revogaria, mas uma mudança, uma reorientação na política externa, com certeza. Essas são as primeiras coisas que assim, daria para a gente trabalhar. Existem também alguns decretos e regulamentações de áreas específicas que são portarias de ministérios, que a gente poderia mexer, por exemplo, na área fundiária, porque está tendo muita guerra fundiária, muitas questões que impedem, vamos dizer, que o agricultor consiga trabalhar, que acho que dá para fazer sem ser projeto de lei. Entendo. Qual é a decisão que o candidato tomaria no primeiro dia de governo e que faria metade do Congresso ficar contra você? Olha, eu sou otimista com relação às medidas de combate ao crime organizado. Agora, os de crime de colarinho branco, acho que mais da metade ficaria contra mim, porque vai precisar mexer nisso também. A gente precisa voltar com a prisão em segunda instância. A ideia de que, por exemplo, um político investigado, ele, quando pego e tendo uma prisão decretada já na segunda instância, ele vá para a cadeia.
Porque hoje eles se valem, né, das 1000 instâncias, né? Aí ele vai para o STJ, depois ele vai para o STF, aí basta contratar um escritório de algum familiar do STF que ele misteriosamente escapa. Então, eu acho que eles não vão gostar desse projeto, mas é inevitável. O candidato defende a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil? Em termos valorativos, eu acho que o Brasil precisa discutir ambos, só que não cabe essa discussão no modelo constitucional nosso, porque elas são cláusula pétrea. Então eu posso ser favorável quantas vezes eu quiser, mas simplesmente não dá. Agora, eu acho que, por exemplo, um estuprador em série, pedófilo em série, esse cara não precisa, nem deve voltar à sociedade. Eu não vou recuperar uma pessoa dessas. Eu não consigo imaginar que nós vamos recuperar uma pessoa dessas. Até porque a vítima nunca vai ser recuperada. Uma mulher que foi abusada, ela não vai se recuperar. E nesse caso, o senhor defenderia a prisão perpétua? Sim, mas mesmo isso, infelizmente, a nossa Constituição não permite, nem que eu altere ela, porque ela não é apenas um artigo, são cláusulas pétreas. Aí eu tenho que fazer uma constituinte. Eu acho que o primeiro mandato não dá. O que eu posso é aumentar muito, muito as penas. Agora nós estamos tendo, assim, desculpa fazer, não é nenhuma mudança de assunto, mas isso aqui faz parte, é um alerta, porque agora querem acabar com os hospitais psiquiátricos no Brasil, aí vão soltar figuras como o maníaco do parque, né, que era um violador sexual em série. E, não, vamos soltar porque temos a luta antimanicomial. Essas pessoas têm que ficar presas para sempre, porque os hospitais psiquiátricos, no fundo, você mantém preso de canibais a estupradores em série, a pedófilos que são doentes e que precisam ficar presos. E é uma discussão séria em soltar eles. Na verdade, o mais provável é que essas pessoas sejam soltas. Entendi. E a pena de morte? O candidato defende em quais circunstâncias? Apenas para crimes hediondos com violência extrema e que sejam inequívocos. Ou seja, que não há discussão mais sobre autoria. Por exemplo, é muito claro que esse sujeito cometeu um crime de pedofilia com 4, 5 crianças, matou elas. É inequívoco. Não há uma discussão mais sobre autoria. Há uma discussão sobre dosimetria da pena. Pois bem, tem que entrar na mesa a possibilidade de matar uma figura dessas. Entendi. Agora, são casos especialíssimos e sempre inequívocos. A partir do momento que não há mais nenhuma discussão sobre autoria. Porque, naturalmente, para as pessoas se torna um tema perigoso, e ainda mais num país em que a justiça sempre é instrumentalizada. Portanto, não é uma arma que tem que ser banalizada de maneira alguma. É uma ferramenta que tem para casos especialíssimos, quando não há mais absolutamente nenhuma discussão sobre autoria.